Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Léo Matos e, como combinado, eu venho aqui gravar o meu primeiro curso de conhecimentos bancários. Eu quero que você separe um caderno, uma caneta e um papel para melhor aproveitamento do curso. Você vai fazer as suas anotações, colocar os seus resumos, esquemas, dicas, observações. Lá na frente você tem um material criado por você mesmo para uma revisão final. Se você quiser também baixar os slides, está aí na descrição do vídeo, para você baixar os slides dentro da plataforma. Se você estiver dentro da plataforma, também tem a opção para fazer o download. Se você precisar pausar o vídeo para fazer a anotação, fique à vontade, você tem todo o sistema aí de pause, play e etc. Mas vamos lá. Qual é o nosso primeiro assunto? A estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Então a primeira coisa é saber o que é o Sistema Financeiro Nacional e qual é o objetivo, né? Nós temos vários objetivos, funções, mas a gente vai começar pelo básico. Veja, sistema é um conjunto de partes que estão trabalhando juntos com um objetivo. Se você for ao pé da letra, é isso. Sistema respiratório, conjunto de órgãos trabalhando junto para garantir a nossa melhor respiração possível. O sistema operacional do computador, um conjunto de programas que gerencia os recursos do computador para que você possa operar o computador. Sistema financeiro nacional, um conjunto, ou seja, um grupo, uma rede formada por instituições públicas e privadas para garantir a intermediação financeira no nosso país. Quando você vai em um restaurante e passa o cartão, existe um intermediário financeiro, que vai ser quem vai colocar as maquininhas lá para você passar o cartão. Quando você faz um empréstimo, existe um intermediário financeiro, que é o banco, que está te emprestando dinheiro. E sabe de quem é esse dinheiro que ele está te emprestando? De outras pessoas que guardaram dinheiro no banco. E para que tudo isso aconteça, essas intermediações financeiras, existe o Sistema Financeiro Nacional, uma rede com instituições públicas, que é o Estado ali regulando o Sistema Financeiro Nacional, e as instituições privadas que querem lucrar com isso. Mas para que isso ocorra sem que ninguém seja passado para trás, existe uma estruturação. Existem regras criadas que os bancos devem cumprir, as instituições de pagamento, no caso das maquininhas. Então existem regras. E é isso que nós vamos aprender durante essa aula, a estruturação do Sistema Financeiro Nacional. Então, como eu falei para vocês, uma das funções do Sistema Financeiro Nacional é garantir a intermediação financeira do país. É fazer com que pessoas que têm dinheiro sobrando, de alguma forma, se encontrem com pessoas que têm dinheiro faltando, que precisam de dinheiro, que é o caso dos agentes superavitários e agentes deficitários. O agente superavitário, o nome já diz superavitário, é aquele que no final do mês ele pagou todas as contas dele, ele recebeu um dinheiro, né, o salário dele, pagou todas as contas de casa, luz, telefone, água, escola dos filhos, lazer, alimentação, pagou e sobrou dinheiro. E aí ele pensa, poxa, mas eu não posso ficar com esse dinheiro em casa, guardar dentro do colchão, debaixo do colchão, sendo que pode vir uma pessoa levar esse dinheiro e também não me rende nada. Então esse cara faz o quê? Procura o banco e coloca esse banco lá para ter um rendimento mensal. Esse agente superavitário, você vai escrever no seu material, ele também pode ser chamado de poupador. Ele poupa, ele é poupador, ele guarda o dinheiro no banco que vai te render um valor por mês. Olha lá, ele guardou no banco o dinheiro, o banco faz várias propagandas na televisão, panfleto e tudo mais, para que as pessoas realmente guardem o dinheiro na poupança para render 0,5 por mês. Aí tá, eu não quero que vocês levem em consideração esses valores, tá? Porque a gente sabe que isso muda e também aí eu não coloquei o certinho, aí é um aproximado, tá bom? 0,5 por mês. E o banco faz várias divulgações para captar pessoas guardando esses recursos, porque o banco vai pegar esse mesmo recurso e vai emprestar. Para quem? Para o agente deficitário. O agente deficitário procura o banco falando, poxa, eu preciso de um empréstimo, porque eu fiz todos os cálculos lá em casa e não consegui pagar tudo. Precisou aí para pagar a escola do meu filho, eu vou pegar um empréstimo. E aí, esse agente deficitário pega um valor no banco e aí vai pagar um juro por mês de 7,5 por mês. Lembrando que esse juro
não é para você levar em consideração. Tem banco que é assim, tem banco que é diferente, assim por diante, cada banco tem a sua taxa. E aí, a ideia por trás disso aqui é que existem pessoas que têm dinheiro sobrando, superávit, e que vai colocar esses valores para ter um rendimento mensal no banco, e o banco vai trabalhar com esse dinheiro, emprestando esse dinheiro para os agentes deficitários, que você pode colocar no seu material também como tomador. Aqui a gente tem o agente superavitário como poupador, existem outros nomes que nós vamos ver no decorrer da aula, e agente deficitário como tomador de recursos. É importante eu deixar claro para você aqui que esse tomador de recursos não necessariamente é o cara que no final do mês lá está precisando de dinheiro porque o salário dele não deu. Às vezes é o cara que quer investir esse dinheiro que ele pega no banco em algum negócio. Então esse agente deficitário pode ser o cara que queira abrir uma lanchonete, que queira abrir uma padaria, queira abrir um restaurante, e ele precisa desse valor porque ele não tem esse valor integral. Então ele quer investir, pode ser um investidor, certo? A diferença, você deve estar pensando, é aí que o banco lucra pra caramba. Por exemplo, o banco pegou e deu 0,5, né? Ele pagou 0,5 para o agente superavitário que guardou o dinheiro e cobrou 7,5. Olha o tanto que o banco está lucrando. Essa diferença entre o que o poupador vai receber de rendimento e o tomador vai pagar de juros é o que a gente chama de spread. O spread bancário, quando fala na prova, é exatamente essa diferença entre o rendimento que o banco paga para o agente superavitário e o juro que o tomador paga para o banco. Essa diferença é o que a gente chama de spread bancário. Nas nossas aulas, nós vamos fazer exatamente isso. Lá na frente, a gente vai precisar falar de spread bancário, mas aqui eu já estou te dando um resumo do que é o spread bancário. Claro que tem outras coisas por trás, mas agora eu já estou te falando, mesmo que a aula não seja para falar de spread bancário, eu já estou te falando, porque é isso que faz o nosso curso ser muito legal, porque lá na frente eu vou te relembrar isso aqui tudo. E a gente relembrando, você já assistiu o meu curso de informática, sabe, toda hora eu fico voltando em alguma coisa para relembrar, e isso vai massificando aí o conteúdo na sua cabeça e você não vai errar mais na prova. Mas o spread bancário, então, é exatamente isso aqui, ó. É a diferença entre a taxa de juros cobradas ao consumidor e a taxa de juros de recursos captados pelo banco. Claro que o spread não é só isso. Eu não posso dizer que o spread é o lucro do banco, por exemplo, porque o banco tem os seus custos mensais. Então, os custos mensais dos bancos estão aqui, ó. Custo administrativo de 13,50%, impostos, aqui só são exemplos, tá? Tributos e taxas. Nós temos aqui o depósito compulsório, que eu vou explicar para que serve. Eu já vou fazer um resumo agora, mas lá na frente vocês vão ter que falar, a gente vai ter que falar sobre isso, vocês vão ter que ver de novo, mas aqui eu já dou um resumo. A inadimplência também, ó, inadimplência também tá aqui. E aí sim, ó, o resíduo, ou seja, o que sobra de tudo isso aí sim é o lucro do banco. Então eu não posso dizer que o spread é o lucro. O spread é a diferença entre que o consumidor, não vou dizer consumidor, mas que o tomador de recursos paga de juros, menos o que o banco paga de poupança para aquele que está investindo lá, que está deixando o seu dinheiro, que está poupando, o poupador. Então essa diferença é o spread. Eu não posso dizer que spread é a mesma coisa do lucro, por quê? Porque para a composição do spread ainda vai entrar o custo administrativo, o imposto direto, tributo, tudo isso, até que tenha o banco um ganho líquido. Mas vamos lá, vamos continuar aqui falando do sistema financeiro nacional. Então aqui a gente viu a primeira transação. Essa transação, esse encontro dos agentes superavitários com os agentes deficitários, só foi possível por causa do sistema financeiro nacional. Porque existe o banco pegando dinheiro de pessoas que têm sobrando e emprestando para pessoas que estão precisando. Então, essa intermediação financeira é exatamente um dos objetivos do sistema financeiro nacional, garantir isso e que ninguém seja passado para trás. Beleza? Outro exemplo aqui de intermediação financeira, e esse aqui vai ser maior um pouquinho, eu coloquei o seguinte: o agente deficitário, que é um investidor, quer abrir um restaurante.
Esse é um outro exemplo de intermediação financeira. E vocês vão ver que vão ser várias intermediações financeiras. Então, se esse cara quer abrir um restaurante, ele precisa procurar o quê? O mercado de crédito. Ele procura o mercado de crédito, ele procura um banco para pegar um empréstimo, enfim. Ele vai ter cartão de crédito, vai ter capital de giro, empréstimo, cheque especial, tudo isso é no mercado de crédito, que faz parte do mercado financeiro nacional, que vai estar dentro da estrutura Sistema Financeiro Nacional. Então aqui é o mercado de crédito. Depois, esse agente deficitário vai fazer uma outra intermediação financeira, vai procurar o mercado de seguro para, contratar um seguro aí para as pessoas que vão trabalhar, que seria o seguro de vida para essas pessoas, vai contratar um seguro patrimonial, residencial, automotivo, ele procura o mercado de seguros, que também faz parte do mercado financeiro nacional, e aí ele vai ter que ter uma intermediação financeira, então tudo com base na estrutura e nas regras do Sistema Financeiro Nacional. Depois ele procura o mercado monetário para colocar maquininhas de cartões de crédito, ter uma conta corrente para receber em Pix, enfim, é um mercado monetário. E também ele pensa, agora sim, eu já estou estruturado e eu quero também contratar, eu quero comprar uma máquina, só que essa máquina só tem na China, só tem no estrangeiro. Então ele vai procurar o mercado cambial para fazer negociação de moedas estrangeiras para trabalhar com câmbio. Beleza? Então você vê aí que esse agente deficitário, ele fez várias intermediações financeiras. E para que ninguém seja passado para trás, nós temos a estrutura do Sistema Financeiro Nacional com todos esses mercados que eu acabei de colocar, inclusive com outro mercado que eu coloco aqui, que é um mercado muito utilizado para ampliar negócios. Ou seja, o cara pensou, poxa, um restaurante está dando legal, eu quero abrir uma rede de restaurantes, mas eu quero ter alguns investidores junto comigo, eu quero sócios. E aí, para ampliar esse negócio, ele procurou um outro mercado também, que faz parte do Sistema Financeiro Nacional, que é o mercado de capitais. Ele abre o capital da empresa para que essas ações sejam negociadas dentro de bolsas de valores. Então, os sócios vão participar de uma sociedade anônima, eles não precisam aparecer como sócios no contrato social, por exemplo, e aí eles vão ser sócios porque eles vão comprar ações que são negociadas nas bolsas de valores. Então, tudo isso que nós aprendemos são intermediações financeiras. E para que isso tudo ocorra sem problema nenhum, existe uma estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que vai ter a criação de regras, a supervisão, tudo regulado pelas instituições públicas que nós vamos aprender. Beleza? Então, agora que a gente já viu um outro exemplo de intermediação financeira e já sabe que existe um Sistema Financeiro Nacional para garantir essa circulação de moeda em todo o nosso país, nós temos que conhecer, não só o conceito, mas as funções do sistema financeiro e a estrutura. Quem é que compõe essa estrutura? Quem são as instituições públicas, as privadas, que compõem essa estrutura chamada de SFN, de Sistema Financeiro Nacional? Vamos conhecer. Então, primeiro, vamos começar aqui com um conceito que a gente já aprendeu. E se a gente precisar avançar um pouco nesse conceito, eu vou colocar aqui para vocês. Então, aqui o primeiro conceito, Sistema Financeiro Nacional funciona como uma rede de instituições públicas, porque são as instituições públicas que vão fazer a regulação desse sistema, e privadas que estão ali visando lucro, que fazem parte do mercado financeiro brasileiro e possibilitam a circulação de moeda no nosso país. E aqui eu coloquei uma função um pouco mais abrangente que fala, a função do Sistema Financeiro Nacional é controlar a emissão e a circulação de moeda no nosso país. Então, para que ocorra essa circulação de moeda, existem regras. E quem vai regular isso são as instituições que nós vamos ver aqui dentro do Sistema Financeiro Nacional. Fiscalizar todas as atividades de crédito e regulamentar o mercado financeiro. O sistema financeiro também possibilita a intermediação, ou seja, a união entre os agentes deficitários e supervitários da economia. É o que eu falei, tem gente com dinheiro sobrando e tem gente com dinheiro faltando. Então, para fazer a união disso, existe a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, garantindo a intermediação financeira no nosso país. E aí, segundo a Constituição, no artigo 192, nós também temos o conceito. Esse artigo já caiu em algumas provas e por isso eu estou colocando ele aqui para vocês, para a gente fazer uma análise. Olha, o Sistema Financeiro Nacional
estruturado, ou seja, existe uma estrutura de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país, o desenvolvimento econômico do país, né? E a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares. Toma cuidado, não é lei ordinária, é lei que vai complementar esse artigo, que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições públicas que integram. O que é importante nesse artigo? Lembrar que o Sistema Financeiro Nacional é uma estrutura formada por instituições públicas e privadas. As públicas vão controlar, vão regular o Sistema Financeiro Nacional, vão criar as normas, as regras. Nós vamos aprender quem são esses órgãos daqui a pouco na estruturação que nós vamos visualizar em um quadro. E aí lembrar que o objetivo de tudo isso é garantir o desenvolvimento econômico do país, que é uma das funções do SFN, garantir o desenvolvimento econômico do país. Dentro desse artigo, a gente pode tirar algumas funções aqui do nosso Sistema Financeiro Nacional, que eu quero colocar aqui dentro de um esquema para vocês. Eu quero que você anote, eu vou sair daqui para ficar um pouco melhor para vocês. Ó, nós temos que então lembrar que tudo que a gente aprendeu, que o Sistema Financeiro Nacional, quando ele cai em prova, ele cai com algumas funções, né? Algumas funções distintas aqui, mas que se complementam no final. Primeira coisa, a gente já sabe que o Sistema Financeiro Nacional possibilita, você vai colocar no seu resumo, ó, a intermediação financeira no nosso país. Certo? Então, é ele que possibilita a intermediação financeira no país. Beleza? E aí você já sabe que é o SFN que faz o dinheiro circular na sociedade. E com isso tudo, é o SFN que também vai o quê? Garantir o desenvolvimento econômico do país. Desenvolver economicamente o país. E outra coisa também que pode cair, que se cair muitas pessoas não vão ter essa visão, mas eu creio que vocês vão ter a visão que eu tentei passar para vocês, é que o SFN permite também centralizar, inclusive já caiu isso na prova, centralizar o excedente financeiro. O excedente financeiro. Aí você fala, como assim? Tem dinheiro sobrando com muitas pessoas, então a gente centraliza isso tudo em um lugar só, ou seja, nos bancos. Então, ó, tudo isso aqui são funções do SFN, ó. Possibilitar a intermediação financeira, ou seja, o encontro entre os agentes superavitários com os agentes deficitários, faz o dinheiro circular na sociedade de uma maneira que não prejudique ninguém, desenvolver economicamente o país e centralizar o excedente financeiro. Então aqui eu quero que você lembre disso aí, porque quando a gente aprende o Sistema Financeiro Nacional, naturalmente a pessoa foca naquela ideia, garantir a intermediação financeira no país, e esquece que existem outras coisas ali por trás, né? Se a gente for avaliar tudo isso aqui, pode cair na nossa prova. Então fica esse resumo. Agora vamos conhecer, né? Vamos conhecer essa estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Né? Vamos conhecer. Ó, a composição do Sistema Financeiro Nacional são formados pelos agentes normativos, supervisores e operadores. Os operadores são aqueles que vão ter que cumprir as regras que foram criadas pelos agentes normativos. Então, os agentes normativos são aqueles que criam as normas. Normas e regras. Nós vamos conhecer, mas já vou colocar aqui o mais importante agente normativo, que é o CMN, o Conselho Monetário Nacional.
que cria as regras e normas aí relacionadas à moeda no nosso país, à circulação de moeda no nosso país. Os agentes supervisores, também chamados de agentes executores, são aqueles que vão supervisionar o cumprimento dessas regras. Por isso eles são chamados de executores, porque as normas são criadas, as regras são criadas, por exemplo, pelo CMN, não é o único, tá? Não é o único, aqui é só um primeiro exemplo. Ele vai criar as normas e quem vai executar, quem vai garantir que os operadores cumpram exatamente as normas, vão ser os agentes supervisores, como por exemplo, o Banco Central é um agente supervisor. O Banco Central do Brasil vai garantir que os operadores cumpram as normas que foram criadas pelo CMN, por exemplo. E aí aqui a gente tem os operadores como aqueles que vão fazer a intermediação financeira. Aquele que atende realmente o cliente, aquele que é o intermediador financeiro, como os bancos, sistemas de pagamento, enfim. Essa estrutura aqui, claro, eu fiz só um resumo aqui, nós vamos conhecer nesse quadro aqui, tirado do próprio Banco Central. Esse quadro é exatamente a rede com instituições públicas e privadas que vão garantir a intermediação financeira no país. Isso aqui é o Sistema Financeiro Nacional. Vamos começar comentando os órgãos normativos. Aqui você tem os órgãos normativos, ó. Você tem o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, o CNSP e o CNPC. Depois eu vou dar várias dicas para você memorizar isso aí, tá? Não precisa se preocupar, vamos conhecer o quadro e a gente vai desenvolvendo o conteúdo. O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, ele vai cuidar das regras e normas desses mercados, ó. Mercado monetário, de crédito, capitais e câmbio. Aqueles mercados que eu mostrei naquele exemplo em que o cara abre o restaurante. Então o Conselho Monetário Nacional vai criar as regras e normas para esses mercados ali, moeda, crédito, capital e câmbio. Porque quem cria as normas e regras dos seguros, das operadoras de seguro, são criadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. E quem cria as regras de previdência fechada, né, que vai trabalhar com os recursos para uma aposentadoria no futuro, é o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. E a minha primeira dica já acerca desse quadro, esses aí são os órgãos normativos, são 3 órgãos normativos. Vocês têm que saber que CMN, CNSP e CNPC são órgãos normativos, não existe hierarquia entre eles, porém o principal que cuida da maioria do mercado financeiro é o CMN, tudo bem? Mas não existe hierarquia entre eles. O órgão normativo, ele cria a regra e a norma, mas quem aplica, quem executa, quem supervisiona os operadores para que eles cumpram isso são os supervisores, os órgãos supervisores, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP e Previc. Esses são os órgãos supervisores. E aí, galera, você tem que saber o seguinte, eles são supervisores, mas supervisores de quais operadores? E o que é um operador? O operador é aquele que faz a intermediação financeira. O operador é o que atende diretamente a pessoa. Então, quando eu vou no banco pegar um empréstimo, o banco é um operador, porque ele é um intermediador financeiro. Tudo bem? Quando eu quero contratar um seguro, aquela instituição financeira ali, ele é um operador. O operador é que atende o cliente, é ele que faz a intermediação financeira. Aqui eu vou colocar em amarelo. E é ele que tem que cumprir as regras criadas pelo órgão normativo respectivo. Aí eu falo, como respectivo? Porque se você olhar aqui, tem uma subdivisão. Ó. Você vai ver aqui, ó, que o Banco Central, ele supervisiona os operadores que estão aqui, ó, do lado dele. Tá vendo? E daqui a pouco nós vamos ver como é que a gente vai decorar esse quadro. Então o Banco Central, ele supervisiona bancos, caixas econômicas, administrador de consórcio. Quando fala de Bolsa de Valores, já é a Comissão de Valores Mobiliários, ó, é o CVM. Quando fala de seguradora, já quem supervisiona é a SUSEP, ó. E a SUSEP faz aplicar as normas de quem? Do CNSP. Tudo isso a gente vai ter que saber. Em resumo, você vai ter que saber qual operador tem que cumprir as normas de qual órgão normativo e de qual órgão supervisor
Tem que saber isso, tem que saber essa relação, porque você vai ver isso nas questões. Então, em resumo, você tem que saber esse quadro. Você tem que saber esse quadro. O objetivo da nossa primeira aula, essa aqui é a nossa primeira aula, não é falar quais são as funções do CMN. Aqui a gente já sabe que o CMN é um órgão normativo, que vai criar as regras e normas daqueles mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. A gente já sabe isso. A gente está fazendo um resumo de cada um, mas nós vamos ter uma aula para falar especificamente de cada um deles. Aqui a gente está conhecendo a estrutura. Aqui eu vou fazer até um resumo rápido dos operadores, dos principais operadores aqui, para não ficar uma aula muito monótona. Mas nós vamos ter uma aula para cada um deles, tá? Não precisa se preocupar. Então vamos lá. Vamos falar aqui dos operadores. Como eu falei, os operadores são os intermediários financeiros. Bancos e Caixa Econômicas, eles devem cumprir as normas do CMN. E quem vai fazer eles cumprir é o Banco Central. Tudo bem? Então, quando o banco quer uma autorização, ele pede para o Banco Central. O Banco Central que autoriza o funcionamento do banco. Beleza? Como eu falei, ele é que executa. O Banco Central é que supervisiona, é que ele faz valer mesmo as regras que estão no CMN, beleza? Banco e Caixa Econômica é diferente, eu creio que você já estudou. Banco, ele tem objetivo de lucrar, né? A função do banco é lucrar, é garantir grana, isso é um banco. Banco Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Já quando a gente fala Caixa Econômica, a gente só tem uma Caixa Econômica na atualidade, que é a Caixa Econômica Federal. Antigamente teve outras caixas econômicas, mas hoje é só a Caixa Econômica Federal, que tem função social. A captação de recursos, o objetivo de captar recursos é abastecer os projetos sociais do governo, certo? Então é diferente Caixa Econômica de banco. Depois vocês vão estudar isso melhor. Cooperativa de crédito é um operador também que costuma cair na prova. Cooperativa de crédito é parecido com banco, mas não é, porque capta recursos também, mas não tem também o objetivo de lucrar. O objetivo dele não é lucrar. O objetivo da cooperativa de crédito é captação de recursos para os associados, emprestar para o associado, cartão de crédito para o associado. O associado dessas cooperativas de crédito, como a Sicoob é um exemplo, eles participam até da votação, eles são sócios dessa cooperativa de crédito. Até de votação lá para decidir alguma coisa eles participam. E aí tem empréstimo, cartão de crédito para eles, linhas de crédito para eles, dentro da cooperativa de crédito. Então a função dele não é lucrar como um banco. Instituição de pagamento são aquelas maquininhas de pagamento que a gente conhece, né? Cielo, a maquininha do PagSeguro, né? Aquelas amarelinhas e assim por diante, são maquininhas, são instituições de pagamento. Administrador de consórcio, né? Quando você vai pedir um consórcio tanto de carro, automóvel, imobiliário, alguma coisa, o administrador de consórcio também tem que cumprir as regras do CMN. Então, eles devem satisfação para o Banco Central, né? Corretoras e distribuidoras. Nós temos aqui, ó, Bolsa de Valores, aí já não é mais o Banco Central que supervisiona, a Bolsa de Valores é a Comissão de Valores Mobiliários, ó, Bolsa de Mercadorias Futuros. Bolsa de Valores vai negociar, né, as ações daquelas empresas que abriram o seu capital, né? Então a Bolsa de Valores é para negociação de ações. Quando a gente fala de Bolsa de Mercadorias e Futuros, como a BMF aqui no Brasil, ela vai negociar trigo, soja, boi, né? Mercadorias e futuros, como a BMF aqui no Brasil. Seguradoras, seguradora em geral, né? De vida, de patrimônio, enfim. E aí nós temos aqui também entidades abertas de previdência e sociedade de capitalização. Vou falar rapidamente dessas, mas depois eu vou detalhar para vocês. Entidade aberta de previdência é aquela que qualquer um pode contratar. Então, por exemplo, eu chego em um lugar, no Banco, por exemplo, do Brasil, e o Banco do Brasil me oferece lá o BB-Prev, para eu pagar todo mês lá a previdência para garantir uma aposentadoria complementar, né, para complementar minha aposentadoria no futuro. Então eu posso participar, qualquer pessoa pode participar de uma entidade aberta de previdência, qualquer uma, tudo bem? Agora quando fala fechada, que é o caso aqui do outro lado, a entidade de previdência complementar fechada, fundo de pensão, aí não,
aí não é qualquer pessoa que pode participar, porque aí é oferecido por uma empresa ou por uma associação, como por exemplo a OAB-Prev, que só advogado pode participar. É uma previdência que foi criada ali para garantir a aposentadoria daqueles associados da OAB, que são os advogados. E aí eles podem participar, eu não. A Gerdau também, que é uma grande empresa aqui no Brasil, ela também tem uma previdência para os funcionários dela. Então isso é previdência fechada, é o fundo de pensão. E aí qual é o peguinha aqui para a prova de vocês? É que a fechada, isso aqui com certeza é questão de provar, a entidade fechada de previdência complementar, ela é supervisionada pela Previc, ó. Você pode ver, Previc. E a Previc vai fazer valer as normas do CNPC. Então, aqui é um peguinha, porque quando fala a palavra previdência, o cara pensa que previdência, todo tipo de previdência vai ficar aqui, porque ó, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, Conselho Nacional de Previdência Complementar, o cara fala, toda a previdência vai ser aqui. Não, e já é um peguinha da prova que eu estou apontando para você. A previdência fechada é pela Previc e CNPC. Agora, quando fala previdência aberta, aí já vai ser como seguro. É um seguro que eu tenho para o meu futuro, para a previdência complementar no meu futuro. É um seguro que eu tenho que minha aposentadoria vai ser maior. E aí eles colocaram como seguro privado. Tá vendo? Porque entidade aberta de previdência. Então isso aí já é um peguinha, daqui a pouco eu detalho mais para vocês. Outro peguinha também, que é importante já detalhar aqui para vocês, é o seguinte. O Banco Central, ele, claro, fiscaliza instituições financeiras, ou seja, instituições bancárias, enfim. Você tem aqui as instituições financeiras e bancárias. Depois vocês vão entender a diferença e tudo mais. Beleza? Agora, aqui, ó, eu tenho uma observação, ó, demais instituições não bancárias. Isso aqui também é um peguinha de prova. Quando fala demais instituições não bancárias, é porque existem algumas instituições que não são consideradas bancárias, que também podem ser fiscalizadas pelo Banco Central, como por exemplo, cartão de crédito. Aquelas bandeiras de cartão de crédito Visa, Mastercard, elas não são consideradas instituições bancárias. Então, se elas não são instituições bancárias, pela lógica, elas não estariam sendo reguladas aqui pelo nosso sistema financeiro nacional. Pelo contrário, elas devem cumprir sim as regras do CMN. Ela deve cumprir as normas que foram criadas para elas. Então, mesmo assim, então, instituições que não são bancárias podem ser fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. Não esquece disso, que isso é questão de prova. Outra coisa também é que a Comissão de Valores Mobiliários, que trata de bolsa de valores, bolsa de mercadorias, elas também podem fiscalizar corretoras e distribuidoras em alguns casos. Por isso tem um asterisco aqui. Qual caso? Nós temos corretoras, gente, que negociam ações em bolsas de valores. Tá? Nós temos corretoras, vocês vão ver várias propagandas. Existe, por exemplo, uma corretora chamada de Rico, né? A corretora Rico, ela negocia, ela é um aplicativo que você instala no celular e você pode negociar algumas ações, comprar ações, vender ações através dessa corretora em uma bolsa de valores. Então essa corretora, ela é uma intermediação financeira entre você, a bolsa de valores e aquela empresa que abriu o capital. Então, essas corretoras e distribuidoras que fazem parte de negociações em bolsas de valores, elas podem ser fiscalizadas também, não só pelo Banco Central, mas também como a CVM pode fiscalizar, nesse caso. Não são todas as corretoras e distribuidoras, são aquelas que fazem intermediações financeiras com bolsas de valores, tudo bem? Então não esquece desse esquema. Então aqui eu fiz um resumo rápido. Sociedade de capitalização que está aqui, né, que eu não comentei, mas são aquelas empresas que naturalmente negociam títulos de capitalização. Em bancos acontece isso. Não é no CNPJ do banco mesmo, mas bancos naturalmente trabalham com títulos de capitalização. E também essas empresas que fazem títulos de capitalização para ganhar prêmio, como a Telecena, também é uma sociedade de capitalização, beleza? Lembrando que o meu objetivo aqui não é falar de cada um desses, nós vamos ter uma aula para falar só sobre isso, tá? Não precisa se preocupar. Se eu falei alguma coisa aqui rápido e que possa ter confundido alguma coisa, não precisa se preocupar. A gente vai
falar especificamente de cada um deles, vai ter uma aula só para isso, para a gente não se preocupar. Por exemplo, eu não falei nada ainda do CMN em relação às suas funções. Eu falei a função principal, que é um órgão normativo, que cria as suas regras, cria as suas normas relativas àqueles mercados, moeda, crédito, capital e câmbio. Eu não entrei em todas as funções do CMN, então não precisa se preocupar, nós vamos ter uma aula sobre cada um dessas instituições públicas e privadas que fazem parte do SFN. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer questões, nós vamos fazer exercícios. Quando for fazer o exercício aqui, aí eu vou te dar uma dica de como construir o quadro. E aí você vai construir aquele quadro pelo menos umas 4 vezes durante a resolução dos seus exercícios e você vai ver que você vai ficar perfeito. Eu vou dar várias dicas para vocês na construção do quadro. Essa primeira questão, eu vou me ocultar, tá, gente? Nas questões eu vou me ocultar aqui da tela para facilitar a escrita, os comentários, as dicas. Deixa eu só me ocultar aqui. Para facilitar e ter mais espaço também para fazer comentários. Pronto, sumi. Então a primeira questão fala assim, ó, a estrutura do Sistema Financeiro Nacional é composta por 3 órgãos normativos. O Conselho Monetário Nacional, a Comissão Nacional de Seguros Privados e o Banco Central. Você já sabe que está errado, né, galera? Segura esse item aqui porque ele está errado. Banco Central é órgão supervisor, beleza? Então ele queria que você soubesse quais são os órgãos normativos. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês como na hora da prova você pode observar, para ajudar, tá? Ó, quando ele falar Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Você percebe que todos os órgãos normativos têm N, ó. N de normativo, né? Só para te dar uma dica, normativo. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Eles começam sempre com conselho, né? Sempre com C, mas para você não confundir com outros, ele tem um N. Aí você fala, dá uma dica aí, professor, mais uma dica. Sim, ó, por exemplo, se ele colocar Comissão de Valores Mobiliários, ó, CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Você pode confundir com C, mas você vê lá que não tem o N, não tem o N de normativo. Então é uma dica que eu dou para vocês. Vocês que me conhecem já da parte de informática, atualidade do mercado financeiro, sabe que eu costumo fazer isso nas minhas aulas. Eu costumo fazer isso nas minhas aulas, tentar dar uma dica boa para vocês lembrarem, porque eu sei que é difícil de lembrar disso aí tudo. E eu sei que é difícil por quê? Porque eu também tenho que lembrar para dar aula para vocês. E de tanto bater, falar, repetir, fazer algum esqueminha ou outro, eu lembro. E aí, da mesma forma, eu quero que você lembre. Então, isso aqui foi uma coisa que eu criei para eu lembrar. E aí eu passo para vocês também, para vocês lembrarem. Tudo que eu pensei para eu conseguir decorar, lembrar disso na hora que eu estou dando aula para vocês, eu passo para vocês. Então essa primeira questão já matou, porque o Banco Central não é órgão normativo, ele é o quê? Órgão supervisor. Vamos lá, então lembre, sempre começa com C e tem um N. Começa com C de conselho e tem um N, tá bom? Vamos lá. Questão número 2, vamos lá. O Sistema Financeiro Nacional é composto por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira. Nesse sentido, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. A organização do Sistema Financeiro Nacional acontece por meio de agentes normativos que criam as normas, supervisores que executam as normas e supervisionam os operadores que devem cumprir as normas. 2. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, órgão normativo, ó, o N e o C, então a gente já sabe que é normativo, tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, correto. Sempre que falar formular é criar, né? É criar as normas, as regras relacionadas à moeda e crédito. Ó, mercado de moeda, monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio, mercado de capitais, tudo relacionado a isso aqui, ó, é o CMN.
tá bom? Falou do seguro, aí você já sabe qual é o do seguro. Falou de seguros, empresas seguradoras, aí você, opa, Conselho Nacional de Seguros Privados, seguros, ó o S de seguro privado aqui. Falou de Previdência Complementar, Conselho Nacional de Previdência Complementar, só que tem aquele pega, aqui é Previdência fechada, porque a previdência aberta para qualquer um adquirir está no Conselho Nacional de Segurança Pública, tá? Então é só lembrar, daqui a pouco eu vou fazer um quadro aqui e vou te lembrando isso aí, tá? O Banco Central do Brasil, entidade supervisora, beleza, o Banco do Brasil é entidade supervisora, tem por objetivo monitorar e fiscalizar o sistema financeiro, beleza? Além de executar as políticas monetárias, cambial e de crédito correto. Ela executa, ela coloca em prática as normas feitas pelo CMN. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, bancos, caixas econômicas e bolsa de valores são exemplos de operadoras. Aí, olha lá, ó, Comissão de Valores Mobiliários não é operador, né? Comissão de Valores Mobiliários é supervisor. Banco é operador, Caixa Econômica é operador, Bolsa de Valores é operador. Esses aqui sim. Agora, CVM não, é supervisor. Então, esse item está errado. Então, ficamos 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4? Deixa eu ver aqui. 1, 2 e 3, na verdade. 1, 2 e 3, verdadeiro, letra B. Vamos para a próxima questão. Questão 3. Dentre as principais instituições que compõem o mercado financeiro, o Banco Central é uma delas e tem qual responsabilidade? Exceto uma. Ele quer saber qual que não é responsabilidade do Banco Central. Nós não vimos ainda todas as responsabilidades do Banco Central, nós não vimos isso ainda, nós vamos ter uma aula só sobre o Banco Central, mas aqui, olhando as alternativas, você encontra a resposta é a letra E. Formular a política de moeda e de crédito, além de garantir o funcionamento do sistema. Então veja, garantir o funcionamento do sistema, tudo bem, porque o Banco Central é um órgão executor, supervisor, ele executa aquilo que foi criado e formulado pelo Conselho Monetário Nacional. Formular é função do CMN. Eu coloquei aqui para a gente fazer essa comparação, ó, no seu material tem. Você tem que lembrar que o CMN, ele é um órgão normativo responsável pela formulação da política de moeda e de crédito, tudo bem? Enquanto o Banco Central, ele é um executor, ele garante o cumprimento das normas do CMN. Então, ele monitora, fiscaliza, ele não formula, ele executa, tudo bem? Então, não pode cair nesse peguinha de prova. A questão 3 aqui é letra E, tá? Não pode cair nesse peguinha de prova, então a única função que não é do Banco Central é a letra E. As outras não vou nem falar agora, porque a gente vai ter uma aula para falar só sobre essas funções. Questão 4. No Brasil, o órgão responsável pela fiscalização do sistema financeiro nacional é quem fiscaliza aí, ó. A resposta aqui, muito fácil, é Banco Central do Brasil, letra C. Questão número 5, cabe ao Conselho Nacional de Previdência Complementar a função de órgão regulador do regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Esse tipo de questão cai bastante, galera. Você tem que saber os órgãos normativos, que a gente sabe que é o CMN, é o primeiro órgão normativo. Você tem que lembrar de todos os órgãos normativos, ó, e quem são os operadores que devem cumprir as regras criadas por esses órgãos normativos. Então aqui nós temos o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, nós temos o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e o que caiu na questão, que é o CNPC, de Previdência Complementar. Então eu costumo falar para o aluno lembrar o seguinte: quais são os operadores que vão estar regulados por esses órgãos normativos. Então vamos lá, começar pelo mais fácil, Conselho Nacional de Seguros Privados. Então aqui a gente já sabe que todo operador que é uma seguradora privada vai estar aqui, tudo bem? Então as seguradoras estão aqui. Eu costumo falar para o aluno também lembrar que dentro
do CNSP, nós também temos, que começa com S, para você lembrar, sociedades de capitalização. Começa com S. Aí você fala, e dá certo, professor? Dá, porque a única que tem S aqui é exatamente essa, ó. Então aqui eu tenho um S, começa com S, ó, pode ver que não tem o CMN e no CNPC também não tem S, ó, o S aqui, Sociedade de Capitalização. Então esse é o mais fácil de se lembrar, tá bom? Agora, outra coisa que você tem que lembrar é o mais fácil, lembra? Primeiro o mais fácil. Então você vai pegar aqui, ó, Previdência Complementar. Então, se é Previdência Complementar, nós temos as entidades, olha lá, as entidades fechadas de previdência complementar. A gente não falou essa diferença entre entidade aberta e fechada. Eu não falei porque a gente vai ter uma aula só para falar disso. Mas aqui eu já vou dar um resuminho rápido. Entidades fechadas de previdência complementar. Então, essas entidades aqui, fechadas, são aquelas que vão oferecer os planos de previdência complementar somente para os funcionários daquela organização, somente para aqueles associados da organização. Então, a gente pode colocar como exemplo aqui de entidade fechada a OAB-Prev, que tem planos de previdência complementar lá, para o cara ter uma aposentadoria melhor, para os advogados, certo? Então, é um exemplo. A Gerdau também, né? Gerdau, que é uma grande organização, aí, uma grande empresa, também tem planos de previdência complementar para o pessoal lá da Gerdau, que trabalha na Gerdau. Então aí é entidade fechada. Agora, quando eu quero fazer um plano de previdência complementar e lá na minha empresa não tem isso, na empresa que eu trabalho não tem nenhum tipo de plano oferecido, eu posso procurar, por exemplo, o Banco do Brasil, né, que vai ter lá as entidades abertas de previdência complementar. E as entidades abertas, que aí é o pega da prova, as abertas de previdência complementar, que é aquela que é aberta para qualquer um, aberta ao público que quiser fazer esse plano, vai pagar ali por mês para garantir no futuro uma aposentadoria, né? Essas entidades abertas, elas ficam aqui na parte de seguros, né, sendo regulados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, né? E aí você fala, professor, mas é um seguro? Acaba sendo um seguro para a sua aposentadoria, né? Um seguro para a sua aposentadoria. Então, aqui, o que eu falo para o aluno? Lembra do mais fácil primeiro. Qual é o mais fácil primeiro? O S. O S de seguradora e o S de sociedades de capitalização. Começou com S, você já sabe que está aí, né? Para você lembrar desses dois aí. Entidades abertas de previdência complementar, né? Mais difícil um pouco de lembrar, mas você vai lembrar aqui, ó, de previdência complementar é fechado, né? Que fica no CNPC. A aberta fica no Conselho Nacional de Seguros Privados. E os demais, né, que trabalham com moeda, empréstimo, crédito, você tem que lembrar, ó, trabalhou com moeda, né, empréstimo, crédito, né? Se lembrar disso aqui, ó, você já sabe que está aqui no CMN, no Conselho Monetário Nacional. E aí você tem os bancos, né? Você tem os bancos e Caixa Econômicas, você tem aqui as cooperativas de crédito, né? Cooperativas de crédito, você tem aqui Bolsa de Valores, aqui a gente pode botar aqui também as bolsas, também estão aqui, né? Cooperativas de créditos. Você tem aí também as instituições de pagamento, né? Nós temos as instituições de pagamentos, os administradores de consórcio, corretoras e distribuidoras, bolsa de valores, né? Bolsa de mercadorias, né? Tudo isso vai estar aqui, ó. As que sobraram, você vai colocar aqui. Certo? E você vai ver que as que sobraram, ó, elas nem começam com S. E aí facilita muito você lembrar essa distribuição que eu falei aqui para vocês. Então é uma dica, né? Uma dica para você lembrar. Eu costumo lembrar dessa maneira. Tudo que eu costumo fazer
para facilitar a minha vida, eu passo para o aluno também, para facilitar a vida do aluno. Deixa seu comentário, se você estiver assistindo aí no YouTube, deixa seu comentário, o que achou? Dá para lembrar dessa maneira? Porque a gente vai fazer aqui o máximo possível para você chegar na prova e gabaritar essa matéria. Cabe ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, então é CNPC, a função de órgão regulador do regime de previdência complementar, operado por entidades fechadas. Então as entidades fechadas, elas ficam aqui, as entidades fechadas de previdência complementar, o que a gente chama de fundo de pensão. E quando for aberta, a questão está correta, quando for aberta, aí você vai lembrar que aberta está como um seguro, um seguro ali para a aposentadoria dessa pessoa. Então ela fica dentro do CNSP, beleza? E os demais no CMN, quando falar de moeda, empréstimo, crédito, bolsa, vai estar sendo regulado pelo CMN. Questão 6. Nos termos das normas de regência, as cooperativas de crédito estão submetidas à autorização de quem? Então, se eu vou abrir uma cooperativa de crédito, eu estou sujeito à autorização do Banco Central. Aqui nós estamos falando de um operador do Sistema Financeiro Nacional sendo supervisionado ou sendo autorizado pelo Banco Central. A supervisão de uma cooperativa de crédito é responsabilidade do Banco Central, tá? Nunca esqueça que os órgãos normativos criam as normas, mas quem executa a norma, quem faz aquilo acontecer é o Banco Central, nesse caso aqui, ou seja, um órgão supervisor. Claro que não tem só o Banco Central como órgão supervisor, executor, existe outro, mas nessa questão seria o Banco Central. Então fica claro que a banca queria que você soubesse, além do que a gente acabou de aprender aqui, que é a relação do operador com o órgão normativo, ele quer também que você saiba a relação do órgão supervisor, executor, com o operador. Então nós temos aqui, por exemplo, o Banco Central do Brasil, nós temos também a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Nós temos aqui também a SUSEP, como órgão supervisor, e nós temos também a Previc. E aí você tem que lembrar aí quais são os operadores que se encaixam aqui. Então vamos lá. Você vai lembrar dos bancos, bancos e caixas econômicas, e caixas, só temos uma, está aqui. Nós temos aqui as cooperativas de crédito, instituições de pagamento, Nós temos aqui também os consórcios, administradoras de consórcios. E aqui temos também as corretoras, não pode esquecer, as corretoras e distribuidoras. Daqui a pouco eu vou dar uma observação nessa parte para vocês. Então aqui, todos esses aqui, estão subordinados aí à supervisão do Banco Central, tá? Autorização e supervisão do Banco Central. Beleza? Aí nós temos CVM. Quando você lembrar do CVM, você vai lembrar de valores mobiliários. Então, quando a gente fala de valores mobiliários aqui, nós temos a Bolsa de Valores. Você lembra do V de valores? E nós temos aqui também a Bolsa de Mercadorias. Para você ir acompanhando. Falou Bolsa, vai estar na Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Então eu costumo falar, vai sempre pelo mais fácil. Então se a gente tem aqui a Comissão de Valores Mobiliários, Bolsa de Valores, você lembra do CVM, e aqui se tem bolsa também, as duas bolsas estão aqui no CVM. Não esquece disso, tá bom? Lembrando que a Bolsa de Mercadorias é aquela que vai ali negociar soja, café, boi, milho, Só para você lembrar. A SUSEP, você vai lembrar a SUSEP das seguradoras. E nós temos também
previdência complementar, mas só que a previdência aberta, entidades de previdência, vou botar aqui, entidades abertas de previdência complementar, tá? E aqui também estão, vocês lembram, né? Com S, ó, o S da seguradora aqui, o S do SUSEP aqui, né? Qual é o S aqui? Vamos ver se você lembra. As sociedades de capitalização. Sociedades de capitalização estão aqui também. E da Previc? A Previc você já sabe, né? A Previc você já sabe que só vai ter uma aí, que é o quê? A entidade fechada. Entidade fechada de previdência complementar. Aqui é só uma. Aí você fala, professor, então aqui a gente consegue até completar o desenho. Consegue, porque você já sabe que aqui em cima da Previc você vai ter a CNPC, que é de previdência complementar. Aqui na SUSEP você vai lembrar do seguro, ó, o S do SUSEP tem a ver com seguro e tem a ver com sociedades de capitalização, né? Entidade aberta você já sabe que está aqui também, beleza? Aí você coloca aqui o CNSP, que seria o Conselho Nacional de Seguros Privados. E aqui você sabe que é o CMN, Conselho Monetário Nacional, pegando todos esses aí. Então, tá vendo? Eu fiz a tabelinha formando com vocês aqui juntos, tá? Formando junto com vocês. Então, é isso que é importante, galera. Você tem que saber desenhar esse quadro aí. Eu te dei várias dicas para você desenhar o quadro. Se você desenhar 4 vezes, fizer questões, repetindo toda hora isso, não tem como. Você vai chegar na prova e arrebentar. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Na composição do Sistema Financeiro Nacional do Brasil, órgão normativo responsável pela fixação das metas para a inflação, diretrizes da política cambial e pelas normas inerentes ao funcionamento das instituições financeiras. A gente ainda não viu todas essas funções do CMN, mas a resposta é Conselho Monetário Nacional, tá? A gente vai ver mais sobre isso quando a gente adentrar a falar do Conselho Monetário Nacional, as suas funções e tudo mais. Mas aqui a gente já consegue fazer porque a gente já viu alguma coisa ou outra, tá bom? Aqui a questão número 8 fala os órgãos normativos, além do Conselho Nacional de Seguros Privados, né, tá vendo aí, de seguros privados, inclui. Então, além do CNSP, inclui quem? Casa da Moeda? Não. Conselho Monetário Nacional? Sim. Conselho Nacional de Previdência Complementar, letra B, tá vendo? SUSEP, pá. Resposta letra B. Já está na nossa cabeça. Ó. O Banco Central do Brasil fiscaliza instituições fora do escopo do SFN. Então ele está falando assim, ó, que o Banco Central pode fiscalizar, já que é um órgão supervisor, instituições que não estão dentro do sistema financeiro nacional. E essa questão está correta. Sabe por quê? Porque tem uma observação que eu não passei para vocês. Eu não lembro se eu passei, ó. Aqui fala, ó, demais instituições não bancárias. Eu creio que eu passei essa informação para vocês. Que são, por exemplo, as operadoras de cartão de crédito. Visa, Mastercard, elas não são instituições bancárias. Elas não são consideradas instituições bancárias. E elas devem respeitar as regras do CMN. Tá? Então elas devem respeitar as regras do CMN e são supervisionadas pelo Banco Central. Por isso a questão número 9 está correta. Questão 10, a questão que tem maior conteúdo aqui dentre as que a gente já fez. É a questão um pouco mais difícil que tem uma observação importante. Ó, o Banco Central fiscaliza corretoras e distribuidoras de título. A gente sabe que corretoras e distribuidoras são pelo Banco Central mesmo. É só lembrar do C aqui, ó, do Banco Central, beleza? E aí ele fala de valores mobiliários. Aí ele coloca, estas também podem ser fiscalizadas pela CVM. Essa é a observação que estava faltando, ó. Se você olhar aqui, ó, você tem corretoras e distribuidoras e tem um asterisco, ó. Elas são supervisionadas pelo Banco Central para aplicar as normas do CMN. Beleza. E esse asterisco quer dizer o quê? Que existem corretoras e distribuidoras que trabalham na Bolsa de Valores, atuando na Bolsa de Valores, negociando ações na Bolsa de Valores. Essas corretoras e distribuidoras, como por exemplo a XP Investimento, elas também
são supervisionadas pela CVM porque trabalham na Bolsa de Valores, trabalham negociando na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, essa corretora XP Investimento, ela é supervisionada não só pelo Banco Central, mas também pelo CVM, beleza? Então, essa é a observação, a questão está correta, beleza? Esse item aqui está correto, é a letra A. Então, a gente já sabe a resposta. Mas vamos visualizar as outras, ó. O órgão normativo, Conselho Monetário Nacional, é responsável pela formulação das políticas relativas à moeda, ao crédito e ao câmbio. Até aí está certo. Agora, aos seguros e à previdência, não. A gente sabe que quem, né, que vai formular as políticas, né, as regras ali dos seguros é o Conselho Nacional de Seguros Privados. E a previdência é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Sempre repetindo para ficar na sua cabeça. Olha a letra C. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a tal Previc, atua na supervisão de entidades abertas de previdência complementar, chamado também de fundo de pensão. Não é aberta, aqui é fechada, tá? Era o peguinha. Aberta não é Previc, beleza? A aberta é a SUSEP, de seguros, beleza? A Sociedade de Capitalização, né, a Sociedade de Capitalização, ou o S, deve atuar em conformidade com a normatização do CMN. Não, é o S. O S vai estar vinculado, né, olha aqui, ao Conselho Nacional de Seguros Privados, né, seguros privados. Sociedade de Capitalização, o S aqui do seguro privado, ó, o S aqui, não tem S no CNPC, ó, não tem S, e também não tem S no CMN, ó, não tem o S aqui no CMN, tá? Fica aquelas dicas, então tá errado. A Comissão de Valores Mobiliários possui atuação secundária na supervisão das cooperativas de crédito. Não, cooperativa de crédito não tem CVM, só o Banco Central que vai supervisionar as cooperativas de crédito. Beleza? Então finalizamos aqui nossa aula, espero que vocês tenham gostado. É a nossa primeira aula de conhecimentos bancários. Te vejo lá na plataforma com a nossa segunda aula. Abraço e até a próxima.